Joana, a melhor água mineral do Brasil. Coletivo Intermunicipal. Se deixe levar. Coletivo Intermunicipal. Manhã Cidade. Entrevista. Vamos conversar com o presidente do Central, Sivaldo Oliveira, está conosco aqui no estúdio da cidade. Mário Flávio está aqui do meu lado e juntos vamos conversar com o presidente, não é isso, Mário? Vamos embora, Vitor. Vamos lá, presidente. Obrigado pela presença, bom dia para o senhor. Bom dia a todos, prazer nosso de estar aqui na Rádio Cidade. Abraçar você, Vitor, também o Mário, toda a equipe. Bom demais estar aqui representando a nossa Patativa. Presidente, vamos falar sobre o momento, né? Agora nós tivemos na última quarta-feira a vitória do Souza contra o América de Natal, que consolidou o Central como vice-líder do Grupo A3, isolado, né? Passou algum tempo empatado com o América, agora abriu 3 pontos para o América na vantagem e está a 3 pontos do Santa Cruz. Qual é a leitura que o senhor faz desse momento? Olha, a gente sabe que esse campeonato é um campeonato difícil, né? E também o Grupo do Central, com certeza, é considerado por muitos o mais forte de todos. O Grupo da Morte, né? O Grupo da Morte, porque você pegou ali 2 times campeão, no caso o América, campeão do Rio Grande do Norte, o próprio Souza da Paraíba, Santa Cruz, uma força de Pernambuco, o 13, uma força da Paraíba também. Então, é um grupo difícil, mas eu acho que o Central teve a competência de trabalhar antes, apesar de começar o campeonato o ano não tão bem, né, no Pernambucano, infelizmente tivemos alguns erros e não foi bom no Pernambucano, mas tivemos tempo de corrigir e fazer uma mudança praticamente quase toda e dar certo no Pernambucano, agora no Brasileiro. E com isso a gente sabe que futebol ele é complicado, né? Porque não tem aquela matemática correta, né, Márcio? Quem quer dar do meio da bola não tem esse negócio de você dizer, vou fazer isso vai dar certo. Às vezes você monta uma situação, não dá certo. Às vezes você monta outra e dá certo. Então, futebol é dinâmico por causa disso. Ô Sivaldo, quando você trouxe o técnico, né, o Leandro Senna, e alguns jogadores, eu até conversava com o Gleidson, que é meu amigo, preparador físico, ele disse, esse treinador que eles estão trazendo aí, ele trabalhou com ele na América do Natal. E alguns jogadores aí desse elenco, se esses caras vierem focados, esse time vai dar muito trabalho, porque o time tá bom. E aí, corroborou com isso que ele disse, né? O Central vem fazendo uma campanha muito boa, né? Porque aí ele começou a citar, tem Jô Santos, que trabalhou comigo, sei aonde, tem o Frank, tem fulano, tem Beltrano, são todos jogadores de chegada. E qual é o grande diferencial, Sivaldo? É o que todo mundo pergunta desse time para aquele time que acabou, né, com um rebaixamento no Pernambucano. No Pernambucano eu sempre falo isso para o torcedor e a gente não é a primeira vez que fala. Desde quando a gente assumiu a presidência, eu dei carta branca para um diretor de futebol montar o time e também o técnico que foi contratado. A gente ficou mais supervisionando e dando aquela famosa liberdade para que pudesse trazer os jogadores. Infelizmente não trouxeram jogadores no nível do Central, porque trabalhar no Central é diferente. Você treinar um time, grande, né? Você treinar um time feito Maguari, com todo respeito, não é a pressão que tem no Central. Você treinar um time feito Decisão, não é a pressão que tem no Central. O Central é feito 13, feito Campinense, a pressão do tamanho do mundo. E a gente cometeu esse erro de ter entregado a chave para que outros fizessem. Talvez, não estou reclamando, que aí a responsabilidade foi nossa de ter entregue. Mas a gente sabe que futebol tem que ter muito cuidado. E com isso, no Brasileiro, a gente inverteu essa chave. E assim que a gente começou pensando já no final do Pernambucano, já estava pensando no Brasileiro. E aí a gente foi já montando, no caso, a diretoria, no meu caso, e assumiu de vez essa parte aí de contratar e também de ver quem ia trazer. Por exemplo, o técnico. Foi oferecido para mim, eu vou dizer a você, no mínimo 20 técnicos. Qual foi o perfil que eu escolhi para trazer o Senna? Pelo fato de ele ter sido campeão brasileiro da Série D. Então, se ele foi campeão da Série D, ele tem um peso que já sabe o caminho de chegar no Mas a montagem desse elenco de hoje foi só o técnico com o Ítalo ou você também participou diretamente? Não, a história é assim. O primeiro passo é o diretor de futebol. O primeiro passo, a gente foi em cima do treinador. Quando a gente conseguiu fechar com o Senna, que estava em outro clube, que também não é um técnico barato, é bom que se diga isso. Ele jogava muita bola. Jogava muita bola e é um técnico muito experiente. Não é um técnico barato, mas aí foi o primeiro passo. Depois disso aí eu fui para contratar o Ítalo, para ser o nosso diretor de futebol. O Ítalo, pelo fato de ser um cara experiente, não é experiente como diretor, mas na bola é um cara que é líder e sabe como fazer.
E aí a gente começou... Foi o capitão no acesso, né? Foi o campeão do acesso, um cara de muita confiança. E aí esse trio a gente começou a montar o time. Várias peças foram escolhidas, outras a gente descartou, outros a gente aceitou. E aí, por exemplo, boa parte Ítalo indicou também jogadores que ele conhecia, porque qual foi o discurso que eu passei para ele? Olha, a Série D a gente tem que trazer cara tarimbado, cara que conheça a competição, é uma competição diferente, cara que tem experiência e o principal também, gente que venha para comprar a ideia. Tu entendeu, Mário? Porque, por exemplo, não é só contratar. A gente contratou um bocado. O nosso time do Pernambucano não era ruim, mas infelizmente os jogadores, alguns não compraram a ideia do Pernambucano. E aí faltava aquele mais, aquela vontade, aquela dedicação. Tu entendeu, Vitor? Então, para o brasileiro, o perfil foi esse. E, por exemplo, o Ítalo trouxe alguns jogadores de confiança dele, que jogaram com ele. Você sabe que isso é fundamental, né? Você traz aqui uma raid feito essa aqui, se você não montar uma equipe forte, que você confie, não vai dar audiência. Então, o futebol foi montado dessa forma. O Ítalo trouxe alguns jogadores de confiança dele, alguns a gente aprovou, outros não. Porque a gente viu que alguns não iam encaixar no que a gente queria. Outra coisa, que muitos criticaram, inclusive a torcida. A gente manteve, pelo menos, eu acho que foi 6 ou 7 peças do Pernambucano. Mas como é que você mantém jogadores de um time que foi rebaixado? Como é que eu podia dispensar o goleiro Vitor? O goleiro Milton, que era o titular absoluto. E hoje, uma das lideranças do time. Como é que eu ia dispensar o Lazarino, zagueiro, que foi um dos melhores do campeonato? Como eu ia dispensar o Aragão, que a torcida criticou sem pena, porque a gente trouxe ele, um dos jogadores que tem o melhor perfil, o cara que tem uma condição física imensa. Como é que eu ia dispensar o próprio Moacir, que chegou já no final? Então, todos esses caras, a gente manteve uma base. Não foi contratado 30 jogadores novos. A gente manteve uma base, digamos assim, um eixo, né? Um equilíbrio no time. E aí foi só trazendo as peças que a gente achava que encaixava. Ô, presidente, qual é o cálculo que o senhor faz agora para essa reta final? Quantos pontos o senhor precisa? Essa posição da vice-liderança é a posição que o senhor imagina que o Central vai se consolidar para classificar? Pode variar? Olha, em primeiro lugar, é bom que se diga que a gente não ganhou nada, né? A gente está numa campanha boa, graças a Deus, estamos numa campanha aí com o pé na classificação, 16 pontos, vamos jogar domingo, se a gente ganhar esse jogo domingo, que é fundamental. Aí a gente vai dar um passo imenso para a classificação. Mas quantos pontos para classificar? Classificação, a média que a gente está calculando, os clubes estão calculando, é 20, 21, o cara já está entre os 4. Então, o primeiro objetivo nosso agora é conquistar logo essa digamos aí, nos próximos vaga, né? 2 jogos aí, a gente conseguir 2 vitórias. Então, garantiu a vaga. E depois a gente vai brigar pela posição que for, primeiro, segundo, terceiro, quarto. O importante é classificar. A gente sabe que não é fácil, mesmo o Central tendo uma vantagem, mas não é fácil, porque a gente tem um grupo dificílimo. Você pode ver que o América, que era o segundo colocado, foi jogar lá em Souza, perdeu. Tá vendo o jogo que a gente o Santa Cruz de Natal. Só quem ganhou lá foi o Central. Só quem ganhou foi todo mundo, quando joga lá, ou empata ou perde. E a gente conseguiu ganhar e ganhar bem lá em Natal. Uma coisa também, Mário, que a gente fica feliz porque o time nosso encaixou. E esse encaixe, os jogadores absorveram aquilo que a gente tem cobrado no vestiário. Por exemplo, a gente tem cumprido 100% com aquilo que foi planejado. Porque quando você monta um time, Vitor, no início de uma temporada, você tem que chegar para o torcedor pensa de uma forma, o torcedor pensa com o coração. Diretoria, o cara tem que pensar com a razão, muitas vezes não é porque o cara é seu amigo que você vai contratar. Então tem essa diferença. Assim que você monta um time, você chega no vestiário, eu acho que uma das coisas fundamentais é o primeiro papo. Aquele para você mostrar para os caras para que veio. Por exemplo, eu passei para todo mundo no início da temporada que os jogadores que estavam aí com a folha de... Hoje a gente tem uma folha que está nos 300 mil. Com certeza a maior folha do Central nos últimos 10, 15 anos, não tenho nenhuma dúvida de dizer isso, se não for a maior. E, por exemplo, essa conversa foi falada olho no olho, que se fosse para a gente fazer uma competição apenas para competir, só para participar, como muitas pessoas pensavam e muitos times pensavam, a gente tinha deixado o sub-20 do Central jogar, porque aí não ia gastar nada. Quando a gente investiu aí 300 mil por mês, se você fizer uma soma aí, a gente vai ter um campeonato que vai gastar mais de 1,5 milhão. Mais de 1,5 milhão. Então, para você investir mais de 1,5 milhão, você tem que buscar um objetivo que é a classificação. Eu estava conversando com um presidente de um clube aí do norte do Brasil, ele disse a mim, Sivaldo, a gente gastou o ano passado 2,8 milhões e o time não subiu. 2,8 milhões e o time não subiu.
Para você ver o que é futebol, né? Em compensação, teve time que subiu com menos, né? Então, são esses detalhes que a gente... Aí, só para complementar, essa conversa com os jogadores é fundamental. Quando você chega para eles e diz, olha, a gente tem um objetivo. O objetivo, primeiro, classificar e depois buscar a vaga da Série C. Por quê? Porque o Central é time grande, time de camisa, time de torcida, time que tem que buscar... Não está entrando na competição apenas para participar. E também, o detalhe, esses jogadores que foram escolhidos foram jogadores tarimbados, jogadores que já foram campeões em vários clubes, que já subiram divisão, que são... Por isso que a gente conseguiu montar um time que a folha não é baixa, e assim, vários jogadores em negociação, nessa parte de negociação que a gente assume 100%, praticamente, por exemplo, ontem mesmo eu estava conversando com um atleta lá no treino, e ele disse, presidente, me dê um ajustezinho aí no meu salário, que eu estou precisando, você está vendo que eu estou me dedicando, sabe, e eu estou ganhando aqui X, e no outro time eu ganhava quase o dobro. E realmente, ele ganhava quase o dobro no outro time que ele jogava. E no Central ele está ganhando. Por exemplo, no time que ele ganhava, eu ganhava 20. E eu tenho informação de diretores que ele ganhava 20 mil no time que jogava. No Central ele está ganhando 12. Entendeu? E aí são situações que a gente vê que o cara veio para um projeto, sabe que o clube aqui cumpre. A nossa diretoria, desde que assumimos, a gente paga 100% em dia, nunca atrasamos uma folha. Então, essa conversa vaza para todo canto, não. Lá o Central paga em dia, pode ir. Então, é um trabalho sério que a gente vem mantendo desde que assumiu e está mudando a cara do clube. Claro que não é fácil, a dificuldade é grande. Uma pergunta que a gente aproveita você aqui para fazer, mesmo a gente estourando um pouquinho, é sobre a interdição ali da arquibancada da Rua São Paulo. Veja, aquilo ali chama atenção porque eu fui apoiar com a Prefeitura de Caruaru, o pessoal disse que era uma interdição da Defesa Civil do Estado. Aí eu fui conversar com a Defesa Civil do Estado disse, não, isso é com a Prefeitura de Caruaru. E aí eu conversei com o assessor da Prefeitura de Caruaru, que até agora não deu uma resposta. Deu uma de João Sem Braço e não respondeu. Afinal de contas, quem interditou aquela parte ali e o que vai se fazer? Porque afinal de contas, mesmo sendo uma rua estreita, mas, por exemplo, mudou o meu itinerário. E eu não estou perguntando isso aqui por causa do meu interesse público, também não. Mas eu todo dia aqui pela Rádio Cidade, eu passava por ali. Agora eu tenho que enfrentar o trânsito no centro, porque quando eu saí de carro, eu estava de cara com aquela rua ali subindo e vinha cortando o caminho aqui para a rádio. Rapaz, você sabe que a gente, quando assumiu o clube há 2 anos e meio, mais ou menos, a diretoria nossa, a gente estava com o estádio com várias partes interditadas. Agamenon Magalhães e as cadeiras, antigas cadeiras, e a gente foi reformando parte a parte. Essa parte da rádio da Rua São Paulo a gente não fez, porque deixou por último, que é o setor que menos a gente usa. Então a gente deixou por último. E como começou o campeonato, a prioridade fundamental do clube é o campeonato, e a gente não tem um dinheiro para fazer. Mas tem risco de desabamento ali? Não tem risco nenhum. A gente tem laudo do engenheiro. Então. A gente tem laudo do engenheiro do clube. Se o engenheiro assina, ele não ele não vai assinar porque ele não é doido de assinar um negócio. Existe o quê? Existe partes que precisam ser feitas, por exemplo, tem as colunas estão destacando. Aí o que precisa ser feito? Refeito a parte da ferragem, tipo colocar um produto especial na ferragem e colocar uma massa completa para cobrir ela, para não cair mais pedaço de alvenaria, no caso de cimento, nos lugares. Então, risco de cair é zero. Isso aí a gente tem laudo. Aí, no caso, essa parte aí estava interditada pelo Corpo de Bombeiro, quando a gente liberou o campo todo, ficou essa parte interditada porque a gente não reformou e já fazia o quê? Mais de ano. Então não era para... Se fosse para ter sido interditada, era 1 ano atrás ou 2 anos atrás. Então, a gente precisa reformar, vamos reformar. Só que a questão é que hoje o clube não tem dinheiro. Inclusive, vamos fazer uma campanha agora, a gente estava tendo a reunião da diretoria, para a gente criar uma rifa, um produto aí, para a gente poder levantar o dinheiro que a gente fez o orçamento. O valor? O orçamento que a gente levou um engenheiro lá para fazer, com a equipe dele, ele disse que entregava lá tudo por 130 mil. Entregava pronto por 130 mil. Então a gente precisa... metade da folha, né? Metade da folha. Só que hoje a gente não tem o dinheiro nem da folha. Como é que eu vou fazer aí? O dinheiro, vou gastar no... Aí eu vou fazer o seguinte, tu já imaginou... O Medeira ali disse que você tá chorando aí. Não é chorando. Bom, a gente é realista, vamos lá. Eu gosto de falar as coisas preto no branco, sem arrudeia. Central, preto no branco. Por exemplo, a gente tem uma folha de 300 mil. Quanto foi a última renda do jogo do Central? Foi 30 mil. A penúltima renda do jogo do Central, 20 e poucos mil. A gente tem a do Santa que escapou, mas a do Santa... Não, a do Santa deu 480 mil. 480 mil. A despesa do jogo, dinheiro da federação, CBF e tudo que gastou no jogo foi 120 mil, sobrou 200 e pouco.
Aí esse 200 e pouco a gente pagou a última folha agora. Graças a Deus, pagamos a última folha, deu para pagar tudo certo. Mas o detalhe é o seguinte, como você vai fazer futebol, por exemplo, o dinheiro que a gente teria da CBF, 150 mil, que é destinado para os clubes da Série D, o nosso lá está bloqueado com 3 problemas trabalhistas. Então a gente não recebeu um centavo, entendeu? E aí com isso dificulta. Então o clube não tem dinheiro financeiro, não tem hoje condição financeira de fazer aquela área. Eu gostaria muito, por exemplo, a própria prefeitura. Quem interditou foi a prefeitura? Não, quem chegou lá para interditar foi a prefeitura. Segundo eles, com a documentação, uma documentação, ao governo do estado. Quem interditou, no caso, o documento que foi entregue ao Central foi aqui de Caruaru. A Defesa Civil. Defesa Civil de Caruaru. Pronto, foi eles que falaram, segundo eles, informação que a Defesa Civil do Estado mandou. Pronto, aí se eles mandaram, a gente não tem o que falar. Eu sei que é o seguinte, o serviço precisa ser feito. Precisa ser feito, a gente reconhece e a gente vai fazer. Só que agora a prioridade do clube é o Campeonato Brasileiro. Se eu for fazer, por exemplo, começar agora e pagar a empresa para fazer, a gente não tem condição de como é que eu vou pagar os atletas daqui no mês que vem, que está rigorosamente em dia. Bata nas portas aí das casas de material de construção, que o pessoal acha Central ajuda. Será que ajuda? Porque o povo é o seguinte, ó, na hora que o time tá mal, todo mundo cai em cima, é aquela maior bombardeio em cima. A cidade vai encabeçar uma campanha para esse negócio aí. Vou pegar com você o que é que precisa. Pronto, eu quero seu apoio. Vamos levantar esse dinheiro pro Central. Vamos levantar. Não, o dinheiro não levanta só o produto. Só o material já está resolvido. O material e a mão de obra. A gente vai mexer os pauzinhos aqui. Alô, Ivan Feitosa. A gente vai meter os pauzinhos aqui e a Rádio Cidade vai... Coisa boa, é importante. Porque dizem por aí que a Rádio Cidade não tem relevância, a gente vai mostrar que tem. E eu acredito que tem, com certeza. Principalmente o seu presidente. Que é um dos homens mais conceituados de Caruaru. Então, não tem mais nem o que falar, né? Vamos ajudar o Central. Vamos sim. Presidente Sivaldo Oliveira, do Central, conversou conosco. Presidente, obrigado e até a próxima oportunidade. Abraço, agradeço aí a oportunidade. E a gente está aqui à disposição, falar da nossa patativa, convocar o torcedor para estar aí torcendo com a gente, apoiando, ajudando. Convocar o comércio de Caruaru para apoiar, patrocinar o Central, ajudar. Aí você diz, como é a maneira do comércio poder ajudar Caruaru? O comércio Caruaru ajudar o Central. Simples, rapaz. Você, quando vai ter o jogo do clube, o próprio empresário poderia aí, cada um chegar lá, comprar uma quantidade boa de ingressos, distribuir com seus funcionários, já é uma ajuda. Agora, a maioria fica de camarote só assistindo e torcendo, alguns a favor e outros contra, né? Infelizmente, que tem muitos que torcem por outros clubes. Mas aí isso é direito. Só que assim, Caruaru precisa ajudar mais o Central. Vindo de apoio, seja do poder público, do Câmara de Vereadores, Prefeitura da cidade, precisa ajudar mais o Central, porque agora o Central está representando Caruaru em todo canto que a gente chega é o Central do Caruaru, é notícia, é o São João do Caruaru, e eles têm que apoiar mais, porque eu acho que a gente precisa também desse apoio. Um abraço a todos. Obrigado, presidente. Manhã Cidade, RC10. Oferecimento: Água Santa Joana, a melhor água mineral do Brasil. Coletivo Intermunicipal, se deixe levar. Coletivo Intermunicipal.